Como as empresas me tomavam muito tempo, eu deixei muito a minha casa de lado, meus filhos de lado, meu marido de lado. Assim, eu não tinha tempo para fazer compra de supermercado, era o Júnior que tinha que fazer sozinho. Começamos mais um A Vida Podcast e nós estamos na série Chaves que Abrem Portas. E hoje eu estou aqui com uma BPO financeira, nós vamos conversar um pouquinho sobre a vida dela e ela também é advogada, só que ela não está exercendo a profissão, então vocês vão gostar da história, porque a história hoje é mais pro âmbito profissional. O nome dela é Cristiane Coelho. Gente, Cristiane separado. Ela que é mãe de um casal, esposa do Júnior, e vai compartilhar um pouquinho da história dela conosco hoje. Seja bem-vinda, Cristi. Muito obrigada, Beth. Obrigada por ter aceito meu convite, obrigada por ter vindo compartilhar comigo. Obrigadão, tá? Pois é, eu sou a Cristiane, eu vim de Mara Rosa, do interior de Goiás, tem 20 anos que eu estou em Goiânia, e eu vim para estudar, para fazer direito. Eu fiz gestão pública lá em Uruaçu, cidadezinha lá perto, né? Porque era a oportunidade que eu tinha naquele momento de fazer curso superior, porque eu já tinha minhas 2 criancinhas. Então, eu quis fazer direito, meu pai é advogado, vim para Goiânia estudar. Você teve filho nova? Eu tive meus filhos com 17 e com 20 anos. Então, hoje a Mari está com 27 e o Rafa com 24, né? E minha maior riqueza, meu maior tesouro. Minha melhor escolha. Minha melhor escolha. Vim fazer direito, concluí minha faculdade, passei na prova da OAB, advoguei, mas eu sempre tive vontade de ser empreendedora, de ter um negócio. Sempre tive. Cheguei a ter escritório particular, escritório de advocacia meu, mas um dia apareceu uma oportunidade de ser sócia de uma confecção, de uma loja de moda, e eu aceitei o desafio, deixei a advocacia e fui empreender. Meus pais tiveram comércio quando a gente era criança, sabe? Então, a gente já tinha familiaridade com isso, com vender, com produto, com loja mesmo, com varejo. E aí, eu aceitei o desafio, passei para dentro e fomos trabalhar. Mas são muitos desafios mesmo, né? Empreender tem seus desafios, mas foi muito bom para mim. Eu conheci muitas pessoas, eu conheci vários outros negócios, vários outros empreendedores que abriram muitas portas para mim. A sua família, ela ainda mora no interior? Minha família mora no interior. Eu vim para Goiânia, eu e 2 crianças. Você veio eu com e 2 quantos crianças. anos? Eu tinha 25 anos. Né? A Mariana já tinha 9, o Rafa 5, e nós viemos. Porque nesse período, eu estava separada do meu atual esposo. E o meu atual esposo não é o pai dos meus filhos. Né? Então, é uma história assim, eu casei com o pai dos meus filhos muito nova, e nos separamos muito jovens também. E aí, eu encontrei o meu atual marido, ficamos juntos por 4 anos, separamos por 4 anos. Nossa. E depois voltamos. Que história! E estamos juntos, ao todo são 24 anos juntos. Meu Deus. Então, ele é o homem que criou meus filhos, que é o pai que meus filhos chamam de pai, né? Que dá toda a sustentação para a nossa família. Então, eu vim para Goiânia, eu e 2 crianças. Estudei, advoguei, trabalhei, meus filhos estudaram. E nesse período houve assim, a transição de carreira do direito, da advocacia para o empreendedorismo. Mas conta um pouquinho mais dessa história aí de amor. 4 anos depois, vocês voltaram? Voltamos. Você morando aqui em Goiânia e ele lá? Eu morando aqui em Goiânia. Na época, ele também se mudou, foi para o interior e foi para Caldas Novas. Ficou morando em Caldas. E a gente ficou esses 4 anos sem se ver. Nossa. Aí, o dia que a gente se viu, começamos de novo a nossa história. Aí, vocês viram que ainda... Estamos juntos até hoje. Nós voltamos em 2009. Estamos juntos. Só. Aí, casamos. Na época, os nossos pastores foram até a nossa cidade, celebraram nosso casamento. Foi lindo. É lindo. Que bênção. Uma história muito bonita mesmo. Meu casamento é uma história linda. É emocionante. O Júnior sempre foi um marido muito bom, um homem muito responsável, sabe? Assim,
sustento de família mesmo, sabe? É um homem que eu sei que eu posso contar com ele em qualquer situação. E me ajudou a criar meus filhos, né? Assim, os meninos têm ele como pai mesmo. Apesar da gente ter uma boa relação com meu ex-marido, com o pai dos meus filhos, ele que deu toda a sustentação mesmo para os meus filhos. E na minha transição de carreira também, quando eu deixei de ser advogado e fui empreender, ele também sempre segurou as pontas e me apoiou. Né? Então, assim, e empreender para mim foi um sonho, eu tinha que passar por isso. Né? Eu tinha que ser empreendedora, eu tinha que ser dona de um negócio, porque eu sempre tive essa vontade. Mas no meio do caminho, foi acontecendo outras coisas. Eu fui conhecendo outras pessoas. Eu sempre fiquei nessa área de gestão, de financeiro. Na época da pandemia, eu fiz muitos cursos, eu aproveitei, né? Fiz muitos cursos e me profissionalizei melhor ainda nessa área de finanças. E nisso, eu comecei a ajudar outros empresários nessa área, na área de finanças também, né? De gestão de pessoas, de processos e financeiramente. E nisso começou as pessoas quererem, você podia fazer meu financeiro, eu podia te pagar para fazer isso. E eu aceitei o desafio, gostei. Gostei muito. Foi surgindo um novo negócio. Foi surgindo um novo negócio, exatamente. E como que foi a finalização, essa troca? Porque você já tinha feito, né, a transição de direito para o pro varejo, né? Para o empreendedorismo. Isso. E depois saiu do varejo, né? E foi para a parte de prestação de serviço. Prestação de serviço, exatamente. Eu sempre tinha uma coisa me incomodando, assim, algo lá dentro me incomodava. E um dia eu fui fazer constelação familiar e a consteladora falou que eu já não pertencia àquele negócio, né? Que aquele negócio não era para mim, que era para a outra pessoa, que era minha sócia. E falou várias outras coisas que me deixaram muito tranquila, muito mesmo. E eu já vim orando muito, pedindo para Deus me mostrar uma direção, um caminho, se era isso mesmo, se eu estava no lugar certo. E foi, assim, uma decisão bem tranquila para mim, a partir desse momento. Aí eu conversei com a minha sócia, eu falei, olha, eu não vou te deixar na mão, vou organizar tudo que preciso organizar. E durante 4 meses eu fui fazendo esse trabalho de desmame das empresas, porque a gente tinha 2 empresas na época. Tinha loja de varejo e tinha confecção. Ah, então vocês fabricavam e vendiam. Isso. A gente fabricava e vendia para a nossa marca e fabricava para outras marcas também. Né? A gente fazia essa prestação de serviço para outras marcas. Então, quando eu decidi com o coração muito em paz. Né? E eu tenho um amparo financeiro em casa, que é o Júnior, né? E como as empresas me tomavam muito tempo, eu deixei muito a minha casa de lado, meus filhos de lado, meu marido de lado. Assim, eu não tinha tempo para fazer compra de supermercado, era o Júnior que tinha que fazer sozinho. Tudo. Eu não sabia se lá em casa tinha um detergente, tinha uma bucha para lavar vasilha, nada. Então, era tudo ele. E essa falta de qualidade de vida mexia muito comigo, sabe? Eu sempre gostei de momentos em família, de ter tempo para mim, para minha solitude, eu mesma ali comigo mesma. E aí, tomei essa decisão e segui em frente e fui em paz. E não foi difícil, porque eu já tinha alguns clientes, algumas pessoas que eu atendia, né? Pessoas que eu já estava fazendo financeiro, ou eu já estava dando consultoria financeira, implantando departamentos financeiros em empresas. Então, financeiramente, não foi um baque, né? Eu tinha o Júnior e já tinha alguns clientes. E aí eu fiz essa transição. Durante 4 meses eu fiz o desmame das empresas e depois segui só com o meu negócio mesmo, como gestora financeira, né, dando suporte para as outras empresas. E eu me sinto muito em paz fazendo esse trabalho. É muito bom ver que você
contribui para o sonho de outras pessoas, porque uma empresa é um sonho, né? É um sonho e são muitos empregos. Né? Cada vez que uma empresa fecha, é o sonho de várias pessoas que estão indo embora, do dono, dos funcionários que perdem emprego, né? Então, eu acho que empreender tem o seu significado social também, a contribuição na sociedade, né? E eu trabalhando como financeiro, fazendo a gestão financeira de empresas, a responsabilidade é muito grande, mas a ajuda que eu posso dar para a pessoa é muito grande também. Eu sou apaixonada nisso. Porque eu amo isso. Na verdade, o financeiro, ele é o coração da empresa, né? Então, às vezes, o coração tá quase parando e o empresário não tem nem noção de que isso está acontecendo. Então, a gestão financeira faz total diferença. E também alguém que tem experiência em fazer. Exato. Porque não é sobre os números, é sobre como analisar os números, encontrar onde que tá o gargalo, onde que mora o problema. Exatamente. E, assim, eu tenho vários cases, assim, de superação, sabe? De negócios que já estavam, assim, afundando e você vai lá. Coisas simples de ajustes que o empresário que está dentro, ele não consegue enxergar. Mas a gente, por fora, quando você planilha, que você consegue analisar os números, faz a diferença no negócio da pessoa. E é muito gratificante a pessoa falar assim, nossa, muito obrigada porque você me ajudou. Né? Isso é muito bom. E assim, tem 3 anos que eu faço isso, exclusivamente isso, né? E eu já passei por mais de 30 negócios que eu contribuí, que foi bom. Existem negócios que você tem que falar para o dono, olha, chegou a hora de fechar as portas, porque senão você vai se endividar mais. Né? Não está dando certo, não vai dar certo, vamos mudar o rumo disso. E que as pessoas deram certo depois que fecharam os negócios, né? Que fala, Cristian, obrigada porque você abriu meus olhos. Então, assim, tem muitos cases que é muito gratificante para mim saber que eu contribuí para a vida daquelas pessoas, daquele negócio, que eu fiz a diferença. Eu acho que é mesmo um propósito de vida. Eu sou muito tranquila com é isso mesmo que eu tenho que fazer. Como trabalho, eu sou muito realizada, assim. Eu gosto muito disso, do que eu faço, da contribuição que eu dou no mundo, né? Eu acho que tem que ter isso, né? Trabalho tem que ter essa contribuição social também, não é só questão financeira para a gente, né? É a diferença que você faz no mundo, a diferença que você faz na vida daquelas pessoas, e eu gosto muito disso, muito mesmo. A gente investe muito tempo da nossa vida no trabalho e é importante que o trabalho também nos satisfaça. Exato. Porque senão a gente fica muito infeliz. Eu acho, porque eu falo que a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, né? Porque o período que você fica em casa, você está dormindo, né? Então, assim, são 8 horas no trabalho, 8 horas dormindo e 8 horas fazendo muitas outras coisas. Então, o trabalho tem um significado muito grande na vida. E por muito tempo, eu mesmo sendo advogada, por muito tempo eu busquei isso, sabe? Eu olhava assim, lá no fundo eu sentia que não era aquilo, que eu precisava encontrar algo que me satisfizesse como profissional, não como pessoa, como profissional. E na gestão financeira eu encontrei isso. A maioria das pessoas não gosta de números, eu não gosto de matemática. Eu não sou adepta faço. Eu tenho uma conformidade alta no meu perfil comportamental, só que não é o que me faz ficar feliz, não. Eu gosto porque eu gosto de entender a situação. Sou organizada, mas não, assim, realmente número... Eu acho que Deus escolheu poucas pessoas para gostar de número. É verdade. Não são muitas. Porque a maioria não gosta, né? Cristi, assim, dentro da realidade financeira dos clientes que você atende, de às vezes pessoas que você manda uma proposta, você vê que a pessoa está precisando e às vezes a pessoa não chega nem a fechar o contrato. O que você percebe que tem de característica comum nos empresários brasileiros? Olha, em relação ao meu serviço, a maioria tem uma certa insegurança de alguém que eles não conhecem estar
dentro do financeiro deles, conhecer o financeiro deles. Eles acham que vai ter fraude, essas coisas, né? Eles têm uma certa desconfiança. A maioria tem, e isso é cultural. O tipo de serviço que eu presto é um serviço que está crescendo muito no Brasil, que é o BPO financeiro, que é a terceirização do serviço financeiro. Explica, começa por esse ponto, explicando o que é esse BPO financeiro. Porque BPO é uma sigla em inglês, mas o que significa? É a terceirização do financeiro. A maioria dos empresários acha que o financeiro tem que estar dentro da empresa para eles terem uma segurança maior, porque eles estão ali olhando, né, vendo o que está acontecendo. Mas se em contato comigo, eu mostrando para eles que é muito seguro, que a gente não tem acesso a fazer transações com o dinheiro deles, que a gente só tem acesso a consultar extratos bancários, a consultar os números deles, eles se sentem mais seguros. Mas ainda nem tanto. No Brasil existe ainda essa cultura de que eles querem dentro da empresa, né? Essa terceirização. Então, o problema maior é essa questão de segurança. Mas hoje, por exemplo, todos os bancos você faz acesso secundário. Então, eu trabalho com os acessos secundários, que eu não faço transações, eu só consulto tudo. E é através disso que eu coloco todos os dados financeiros da empresa num sistema e que a gente vai analisar esses relatórios para tomar as melhores decisões, né? E é um serviço que sai muito mais barato para o empreendedor do que ter um funcionário lá dentro. É certo que empresas muito grandes precisam ter o departamento financeiro dentro da empresa. Empresas pequenas, até médias, elas conseguem trabalhar com esse departamento terceirizado. Né? E é muito mais econômico para a empresa. Porque ela não paga 13º, ela não paga férias, ela não tem custo com papel, com ar-condicionado, com computador, né? E vale transporte, vale refeição. E ela tem uma pessoa especializada nisso, que ela não precisa treinar, ela não precisa gastar energia. E essa pessoa vai te entregar todos os relatórios, tudo que ela precisa pronto. Eu tenho uma cliente que, quando ela me contratou, ela estava numa situação difícil e eu falei assim para ela, porque ela tinha perdido a pessoa que fazia o financeiro para ela lá, eu não sou financeiro, o meu negócio é comercial, é vender e tal. Falei, fulana, fica despreocupada, vai vender que vai dar certo. E toda vez que a gente se encontra, ela fala, olha, eu nunca vou me esquecer do dia que você falou para mim, vai vender que vai dar certo. Falei, porque se você não vender, não tem o que eu fazer, porque eu estou aqui para administrar dinheiro, né? Para ter dinheiro, você precisa vender. E a gente tem uma parceria ótima e deu super certo. O negócio dela alavancou, assim, super. Foi muito bom, sabe? Então, é isso. É uma terceirização do financeiro, que ele pode, sim, acontecer fora da empresa. E o meu contato com meus clientes é diário, né? Por causa da tecnologia. O WhatsApp tá aí, e-mail tá aí, você faz videochamada se for preciso. Então, é simples, muito mais simples do que o empresário imagina. É porque o empresário ele tem dificuldade de lidar com planilhas, com sistema, né? Normalmente ele gosta do negócio, mas ele gosta muito mais da área comercial. Então, ele acha complexo ter isso fora da empresa dele. Mas é muito mais simples do que ele imagina. E a questão de treinamento, na minha opinião, é um dos maiores desafios. Porque você, às vezes, vai investir tempo treinando alguém e você vai treinar, às vezes, sem ter a competência para fazer aquele treinamento. Exatamente. Né? Porque, por exemplo, quando você é um especialista financeiro, você está por dentro das atualizações, você está ali com foco naquilo. Aí a pessoa, ela é comercial. Exatamente. Hoje você vai treinar um funcionário, você tem que treinar ele pelo menos 3 meses. Né? Eu falo porque eu presto esse serviço também. Igual uma empresa grande, ela não quer ter o financeiro terceirizado, mas ela também, o dono não quer gastar tempo ele treinando essa pessoa. Então tá, eu entro para dentro do financeiro dele, faço todos os processos que precisam, o passo a passo de como funciona mesmo, né? E treino essa pessoa. E depois eu vou embora. É como se fosse uma consultoria, né? Então,
E às vezes você treina essa pessoa 3 meses e ela não quer ficar na empresa. Uhum. Ela percebe Não. que ela quer fazer transição de carreira. Exatamente. E aí, o dono, se for ele que estiver treinando, ele vai perder o tempo dele com isso, né? Então, quando você terceiriza, não vai acontecer, porque eu sou uma empresa. Aconteça o que acontecer, eu vou entregar para ele o resultado, eu vou entregar para ele o meu trabalho. Né? E você tem a responsabilidade que aquilo aconteça, que aquele trabalho seja entregue. O colaborador, ele não tem essa responsabilidade. Porque, assim, ele tá ali aprendendo e a maioria das vezes a responsabilidade por erro, a responsabilidade por faltas é 100% do empresário, não do colaborador. Exatamente. E é diferente. Como você é PJ, exatamente, você tem que entregar tudo, né? Por exemplo, se eu não pagar um boleto no dia por erro meu, eu vou pagar os juros daquele boleto. O funcionário não vai fazer isso. Não vai. Se eu ficar doente e for internada, eu vou entregar tudo que eu preciso entregar para o meu cliente. Ele nem vai saber se eu estou internada ou não. O funcionário não. O departamento dele parou porque o funcionário não foi. Né? Eu, como empresa, como PJ, vou entregar para ele tudo que precisa ser entregue. Entendeu? Então, assim, é muito vantajoso se o empresário soubesse o quanto é melhor para ele terceirizar do que ter alguém lá dentro, ele estaria fazendo. Mas ainda é pouco divulgado, né? E culturalmente o brasileiro ainda tem uma certa desconfiança. Mas é muito melhor. Muito. É um trabalho, assim... existe uma comunidade de gestores financeiros que eu faço parte, né? Que eu conheço... é uma comunidade nacional que tem mais de 1.000 pessoas. Então, nós trocamos experiências e trocamos informações, dúvidas, melhorias, fazemos encontros online. Então, a gente está sempre renovando os nossos conhecimentos, melhorando. E é o que todos falam. Ainda, culturalmente, o empresário brasileiro não tem o conhecimento de que ele pode terceirizar e que é melhor para a empresa dele. Né? É algo mais cultural mesmo. Mas que lá fora acontece muito. Muito, muito. Mas ainda existem empresas de BPO financeiro que já estão escalando bem a empresa deles e que tem muitos clientes. É porque antes eram só contadores que faziam esse serviço. Porque quando você tem uma gestão financeira organizada, melhora a vida da contabilidade, assim, 100%. Porque eles pegam tudo pronto, né? Eles pegam já a conciliação bancária, tudo prontinho. Para eles jogarem no sistema contábil, é muito mais fácil. Agora, quando você não tem gestão financeira organizada, bagunça a vida da contabilidade também, né? É mais dificultoso para eles. Então, esse serviço, ele foi iniciado por contadores. Mas hoje, gestores financeiros podem fazer isso. E hoje com a tecnologia, né, tudo muito eletrônico. Muito. Não tem necessidade de tantos papéis, igual antigamente. Exatamente. Antes Até você chegava dinheiro, no escritório, né? Era aquele tanto de pasta, aquele tanto de papel, aquele tanto de armário. Gente, eu trabalhei na Câmara Municipal da minha cidade, eu fazia o financeiro, eu era do controle interno lá. Aí aqueles armários que você abre assim, aí aquele tanto de pasta. Hoje não existe isso, é tudo online. Tudo digital, tudo né? Digital, tudo digital. Até as assinaturas, Até né? as assinaturas, exatamente. Antigamente era, assim, um desafio. Você precisava de assinar um documento, você tinha que pegar aquele documento, levar em um cartório. Hoje em dia já, se a empresa realmente for organizada, né? Tiver todos os certificados, faz tudo online. Tudo online, tudo online. Quando alguém fala assim, esses dias numa academia, eu fui cancelar meu plano e a menina, você precisa vir pessoalmente para assinar o distrato do contrato. Eu falei, não, você tá brincando comigo. Que bom você vive. Eu falei, você tá brincando. Hoje em dia a gente assina digitalmente, né, e tal. Não, mas você precisa vir. Eu falo, ai, meu Deus, tá bom, eu vou ir. Mas algumas regras são para dificultar mesmo, né? São para dificultar. No caso deles era isso. É porque eles ficam querendo reverter o cliente, né, e tal. Mas hoje em dia é muito prático.
trabalhar assim, com a tecnologia, agora com a inteligência artificial. Uhum. Eu estou fazendo vários cursos, a gente está automatizando mais ainda esse trabalho. O trabalho administrativo financeiro, ele vai facilitar muito com a inteligência artificial. As integrações do sistema diretamente com o banco, tudo isso vai melhorar muito, 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 sabe? Vai facilitando a vida da gente. Aí a gente pode ter mais cliente ainda. Não, e a inteligência artificial realmente está ajudando muito. Ontem eu fiz uma lista e fui colocando valores na frente dessa lista. Uma lista normal. Peguei a lista, joguei na inteligência artificial, falei assim, soma pra mim. Isso. Entende? Me entregou tudo somadinho, organizado. Então, assim, realmente ajuda bastante. Bastante. Para quem tá nos ouvindo, que são pessoas que estão passando por um processo de transição de carreira, o que você fala no sentido de conselho para essas pessoas de saúde mental? Você se arrepende? Em algum momento você pensou assim, nossa, não poderia ter feito isso? O que você fala para essas pessoas em relação a isso, a essa decisão? Eu sou ótima em transição de carreira, porque eu já fiz 2 vezes, então, né? Eu acho que a primeira coisa é você estar seguro financeiramente, porque, querendo ou não estar seguro financeiramente não te deixa em paz, né? Porque você precisa, a maioria das pessoas precisam ter dinheiro para se manter enquanto essa transição acontece. Então, eu também me organizei dessa forma. Olha, eu tinha que ter uma base de clientes, que seja 2, que seja 3, para eu poder fazer essa transição com tranquilidade financeira. E depois disso, é você saber exatamente o que você quer. Né? De advogada, eu passei para empreendedora. Eu estava organizada financeiramente nesse momento e ser empreendedora era algo que eu queria muito. Né? Então, eu fiz com tranquilidade isso. Quando eu deixei de ter o meu negócio numa sociedade, no varejo, e passar para um negócio de prestação de serviço, eu fiz do mesmo jeito. Me organizei financeiramente, né, para eu me manter durante essa transição até eu ter uma carteira de cliente suficiente, e eu sabia exatamente o que eu queria fazer. Então, é isso, é saber o que fazer e organizar financeiramente. Esses dias eu fui procurada por uma pessoa que quer fazer essa transição, e ela faz o serviço de BPO para um escritório de contabilidade. Ela já trabalha na área, mas ela quer sair do escritório porque ela está sobrecarregada e financeiramente para ela não está compensando. E ela me procurou para saber mais sobre isso. E foi o que eu falei para ela. Eu falei, capta os seus primeiros clientes, se organiza financeiramente para você fazer essa mudança. Se você é uma pessoa que não tem uma outra para te dar suporte financeiro, então você tem que estar organizada financeiramente. Aí eu expliquei para ela como que funcionava ter uma empresa de BPO financeiro, né? Porque uma coisa é você ser funcionário dela, outra coisa é você ser o dono, né? Porque mesmo eu sendo... Hoje eu não tenho funcionário, porque eu consigo gerir minha carteira de clientes sozinha, eu já tive funcionário, né? Por uma opção de ficar mais desafogada. Essa pessoa foi fazer transição de carreira e saiu do negócio, mas ela era minha funcionária. Então, assim, uma coisa é você ser funcionário, outra coisa é você ser a responsável pela empresa. Falei, lá você é empregada. Se você não fizer o serviço, tem outra pessoa que faça. Quando você é dono da empresa de BPO financeiro, se o seu funcionário não fazer, você tem que fazer. Ou se você não tem funcionário, você tem que entregar o trabalho, né? Então, é isso. E existe uma responsabilidade legal que é diferente, existe, né? Exatamente. E a gente tem contratos, né, que regem tudo isso, quais são os seus entregáveis, né? Você tem que cumprir com prazos. Se você perde prazo, a responsabilidade é sua. Se você não paga imposto no dia, a responsabilidade é sua, né? Então, nesses 3 anos, eu tive uma falha em relação a entregas. E eu não sei, até hoje eu não sei por que naquele dia eu agendei todos os boletos e 3 ficaram de fora. Mas ficaram. Aí no dia seguinte, quando eu detectei, eu
Fui, agendei os boletos e tal. A dona da loja falou, Cristi, acabei de ver que tem um estorno da sua conta para a conta da empresa. Eu falei, eu já ia te falar, mas nem deu tempo, né? Falei, eu estou retornando os juros dos 3 boletos que eu não sei por que não foram agendados. Então, existe essa responsabilidade da minha parte. A empresa não pode ficar no prejuízo se o erro foi meu. Né? Uma coisa é eu não receber dados da empresa. Né? Se eu não recebo esses dados, não tem como eu fazer. Mas se eu tenho os dados, tenho tudo e cometi um erro, então eu tenho que arcar com esse prejuízo. Tem que corrigir. Tem que corrigir. Então, é um arcar com um prejuízo financeiro também. E quando você tem um empregado, ele não vai arcar com esse prejuízo financeiro. Conta pra nós algum case assim, que te marcou muito, algum cliente que marcou a história, que fez diferença, às vezes positivo ou negativo, que você descobriu algo e o cliente ficou na não aceitação. Olha, existem muitos clientes, eu falo, eles são muito custosos, desobedientes, né? Aqueles que você fala assim, olha, a gente determinou que vai gastar só tanto com marketing, só tanto com Prolabore e tal, e eles descumprem. Mas está tudo bem, né? Cada cabeça a sua sentença. Mas tem os clientes que são obedientes e que dá muito certo. Um case é uma cliente, loja de roupa, que quando nós começamos tinha uma dívida de 150 mil, sem Prolabore há 3 meses. E em 6 meses a gente fez um caixa de 100 mil, pagamos todas as dívidas e ela está recebendo Prolabore. Agora, em setembro, já passa para R$10 mil por mês. Então, assim, para quem não estava tendo e agora já está tendo, já está no azul, está trabalhando com tranquilidade, isso é muito gratificante para mim e para ela, né? Ela fala, eu não sei o que seria de mim sem você. Essa é a importância de ter alguém especializado, né? Exatamente, essa é a importância trabalho. de ter alguém especializado, exatamente. Essas empresas pequenas, qual o maior desafio que você identifica dentro delas na gestão financeira? Pode falar. Misturar finanças pessoais com as finanças da empresa. É todas, entendeu? Todas. Todas misturam. E quando você chega e tem que falar para elas assim, olha, não pode misturar, é muito difícil. Mas tem alguns que são muito obedientes. A gente estipula um dia, um valor para o Prolabore, porque o Prolabore, a retirada do funcionário, do dono, não é quanto ele precisa, é quanto a empresa pode pagar para ele. Né? Então, o maior desafio é esse. É estipular Prolabore. Não misturar as finanças pessoais e profissionais. É engraçado, porque assim, eu não tinha te perguntado isso antes, mas eu já imaginei que fosse essa a resposta. Porque uma vez nós fechamos negócio com uma pessoa e quando nós entramos para dentro da empresa, uma das coisas que nós percebemos era isso, que eles não tinham o controle financeiro da empresa. Exato. E então eles não tinham, pra você ter noção, eles não tinham noção do quanto que realmente a empresa dava para eles. Verdadeiramente ela não podia pagar o que ela dava. Só que por falta de controle, eles não tinham noção nem do quanto custava a vida deles. Entende? Sim. Então, assim, tem pessoas que têm um acesso livre ao caixa da empresa. Isso. Começa a sangrar a empresa. Exatamente. Começam a passar por dificuldades. A própria empresa começa a passar por dificuldade. E às vezes, eu acredito que no Brasil isso acontece muito. E o empresário não percebe que o problema é ele mesmo. Tem. Eu já tive cliente assim. Que a pessoa me chamou porque já estava numa situação complicada. Aí a gerente comercial dela falou, olha, eu tenho uma amiga que trabalha com isso, você podia chamá-la. Aí me chamou e eu fui lá. Quando eu analisei os números, 40% do custo da empresa dela não era da empresa, era do custo de vida dela, que ela gastava. E eu fui fazer toda uma análise, eu fiquei 6 meses com eles, mas não teve recurso. E desde o começo eu sabia. Falei, olha, se não mudar o estilo de vida, não é nem o estilo de vida. Se você não buscar renda de outro lugar para bancar o seu estilo de vida, sua empresa vai quebrar. Porque a sua empresa não tem condições de você tirar isso tudo.
né? Sua empresa tem condições de X e ela estava tirando 10 vezes X. Né? Tanto que eu saí de lá, eu fiquei esses 6 meses com eles, né? E eles fecharam mesmo, não deram conta. E é um desafio isso para o empreendedor, porque ele acha, a empresa é minha, eu que trabalho, então eu posso gastar o tanto que eu quiser dela. E o interessante é que, eu não sei se já aconteceu isso com você, que às vezes a pessoa, ela nem... Eu não tô desmerecendo, mas as pessoas, às vezes, profissionalmente, ela nem vale o que ela acha que... Entende? Às vezes a pessoa, a competência profissional dela vale muito menos... Do que ela acha. Ou Sim. seja, às vezes você vai ver o empresário, ele não tá dedicando ao negócio dele, ele não tá fazendo gestão, ele não tá dedicando ao comercial e ele acha que ele merece só porque o negócio é dele. Exatamente. E é uma fantasia. Quando a pessoa vê, afunda ela e o negócio. Exatamente. Entende? E aí, quando você, às vezes, vai fazer uma análise dessa, você fala assim, olha, tem que diminuir o padrão de vida. A pessoa fala, não posso. Tá bom, então o que nós podemos fazer, então, para bancar seu padrão de vida com o seu negócio? A pessoa também não tem a resposta, não entende? Tem. E aí, a maioria das empresas no Brasil, eu acredito que quebram por conta disso. Muitas. Eu já vi muitas. E assim, quando você coloca no papel, você mostra para eles o quanto eles gastam, eles não acreditam. Não, eu não gasto isso tudo. Aí eu falo, mas eu destrinchei a sua fatura de cartão de crédito. Eu coloquei aqui tudo que você retirou. Tá aqui. Né? Você gastou isso, você tirou isso da empresa. E quando você fala assim, às vezes a pessoa acha que ela vale muito e não é tanto. Quando a gente vai estabelecer Prolabore, eles não entendem que retirada... divisão de lucros é uma coisa e Prolabore é outra, né? Porque o Prolabore é como se você colocasse uma pessoa para trabalhar ali. Só que essa pessoa é o dono. Ela vai receber o salário de uma pessoa que está trabalhando naquela função. Se num lava-jato, o dono do lava-jato lava carro, o salário dele é de um lavador de carro. Divisão de lucros é outra coisa, né? Se tiver lucro. Porque tem empresa que não dá lucro todo mês. Né? Então, quando a gente vai fazer essa divisão, esse valor de Prolabore, quanto você pagaria de salário para uma pessoa fazer esse trabalho? E aí a gente vai até achar esse valor de Prolabore. Essa empresa, a gente coloca lá nos custos da empresa, tem condições de pagar esse Prolabore? Tem ou não? Porque às vezes também não tem. Né? E o dono não quer entender isso, de jeito nenhum. Porque ele está acostumado a olhar o caixa da empresa como se fosse a conta pessoal dele. É muito comum isso. Eu isso imagino é muito comum mesmo. Que quando você chega para prestar consultoria, eu imagino que deve estar até tudo misturado, né? 100%. Quando você chega, 100%. Nunca cheguei numa empresa e comecei a olhar as finanças que não tá lá tudo bagunçado. Aí a gente fala, o primeiro passo, vamos analisar quanto a sua empresa pode pagar, né? E então você vai ter um dia para receber e um valor específico. E aí você adequa as suas finanças a esse valor e a esse dia. Porque a empresa não vive em função de você. Na verdade, é o contrário. Você é um funcionário da empresa. Não a empresa que trabalha para você, né? É difícil mudar essa cultura. É muito difícil. E, assim, eu falo isso porque quando eu comecei a empreender, tinha 17 anos. Olha, então, eu não tinha noção nenhuma. Meu esposo era mais velho, mas menos ainda. Entende? Então, quando eu fui entendendo, que eu fui aprendendo, entende? A gente fazia a gestão correta nesse sentido. Só que eu conversava com outros empresários que era totalmente sem noção. A pessoa não tinha noção. Eu olhava pra vida da pessoa e falava assim, olha, sua vida... Até hoje eu consigo. Se eu conviver um pouco com a pessoa, fala assim, olha, a sua vida custa em média tanto. A pessoa, não, você tá louca? Não custa nunca isso. A pessoa, ela não faz conta. Ela não faz conta de um cafezinho. Ela não faz conta de um açaí. Ela não faz conta de um bolinho. Empresário que faz gestão faz isso. Então, a pessoa não tem noção, entende? Por exemplo, no varejo acontece muito. É alguém que passa vendendo alguma coisa. Você entende? A pessoa tá sempre ali tirando um dinheiro do caixa, sangrando o caixa, e ela não tem noção do tanto que ela gasta. Tem uma cliente que eu
porque a gente faz a conciliação da fatura do cartão, né, da empresa. E aí é um tal de multicoisas e casa de bolos. Multicoisas, casa de bolo, ferragista. E eu falei, gente, mas vocês vão na ferragista tanto, compra tanto de ferragista, multicoisa, que tanto de coisa vocês compram, e casa de bolo, e supermercado, tal. Quando eu somei para ela, eu falei, olha, tem 10 mil reais gasto nisso. Deus. Se você consegue, consigo economizar, porque tudo que precisa vai ali e pega. Eu falei, é 10 mil reais que poderia estar sendo reinvestido na empresa ou no seu bolso como lucro. Entendeu? Então, se ele não estiver vendo numa planilha, num relatório, ele não consegue ver essa dimensão. Ele precisa, com o olho, ver aquilo. Cristian, é tão assim que eu não gosto muito de números, mas eu fiquei apaixonada em gestão. Por quê? Porque quando eu comecei a anotar os detalhes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui simples que às vezes já aconteceu com você. Eu comecei a medir cada coisa. E, por exemplo, como a gente tinha 5 lojas, o que eu percebi? Por exemplo, lâmpada. Lâmpada, ela tem um tempo de vida útil. Sim. Daí, para eu comprar na cidade, era um valor. Se eu comprasse do distribuidor, era outro valor, só que eu tinha que comprar a caixa fechada. E aí, eu comecei a fazer o quê? O planejamento da troca de lâmpada. Porque elas tinham um tempo para vencer. Isso. Então, só nisso eu comecei a economizar bastante dinheiro. É um detalhezinho, você entende? A questão, por exemplo, de manutenção predial. Você tem que fazer a conta. O quanto que eu gasto com isso? Sim, entende? Então, às vezes, compensa você contratar já uma empresa terceirizada que vai ficar responsável por aquilo. Exatamente. Então, são detalhes na gestão que, às vezes, o empresário não pensa. Exatamente. Entende? Então, não significa que ele tem só que diminuir o padrão de vida, mas ele tem que começar a olhar, de fato, como gestor pro negócio, né? Os detalhes mesmo. E essa questão de, por exemplo, confecção, existe a depreciação das máquinas. Né? Você precisa fazer um caixa separado para trocar, até por causa da tecnologia. Hoje em dia, você tem cortador manual na tesoura, cortador com máquina e tem corte elétrico, que faz tudo sozinho. Então, existe um momento que você vai ter que trocar suas máquinas. Assim como existe a máquina que você colocava o pezinho, e hoje tem a máquina eletrônica. Né, elétrica, que vai cortando. Você aperta o botãozinho e ela vai fazendo, vai costurando e tal. Então, tudo isso precisa ser calculado e precisa fazer um caixa. É igual quando acontece com o departamento pessoal. A maioria das empresas, 100% também, não fazem um caixa separado de departamento pessoal para pagar o 13º no fim do ano, para poder pagar uma rescisão inesperada, né? Não tem isso. E precisa ter. Você precisa ter você já precisa mensurar que todo mês você precisa depositar a parcela do 13º, das férias, para quando ela acontecer, tá lá o dinheiro. Então, a maioria dos empreendedores pensa assim, nossa, dezembro eu tenho que pagar 13º. Gente, você está pagando 13º todo mês. Não é só dezembro. Dezembro você reúne o dinheiro e paga de uma vez. Né? É uma caixa. É um feeling de gestão que precisa ter e que a maioria não tem. Porque a maioria das pessoas monta um negócio porque gosta do produto que ela vende. Ela não gosta de gestão, ela gosta do produto que ela vende. Ela acha que o produto eu gosto de roupa, gosto de moda, vou vender roupa. Eu adoro carro, vou montar uma loja de pneus com rodas que não sei o que lá. Né? Mas ela não pensa na gestão disso. Eu sou mecânico, vou montar uma oficina. Mas e a parte de gestão dessa oficina? Quem vai fazer? Né? Eu como gestor tenho feeling para isso, tenho capacidade para isso ou não? Né? Isso é muito importante. A gestão do negócio é 90%. É igual capital de giro. Existe nas empresas? Não. Eu falo para eles, a gente faz o capital de giro, né? Precisa ter. Exatamente. A coisa que eu nunca vi dar certo, assim, no pequeno empresário. Ele não tem dinheiro em caixa, saiu um crédito para ele no banco de capital de giro. Normalmente os juros é altíssimo. Ele vai lá e pega, joga dentro do caixa dele. Com um mês ele não tem mais dinheiro.
Que loucura. Que loucura. A gente vê muito isso. Gente, nós vamos fazer o nosso capital de giro vendendo, cortando custos, vendendo mais, diminuindo despesas. E aí, você vai fazer o seu capital de giro. Se você pegar, você está devendo, o que você está vendendo não está pagando o seu custo fixo. Se você pegar um capital de giro, você não vai dar conta de pagar. No seu fluxo de caixa não cabe aquela parcela. E a maioria das pessoas não vê isso. Elas só querem resolver o problema imediato. Elas não sabem que estão criando um problema muito maior. E na maioria das vezes a pessoa nem sabe dar o número do problema imediato dela. Não sabe. Qual que é o número do seu problema? Qual que é o valor do seu problema? Ela nem sabe. Não sabe. Às vezes ela pega, um valor de capital de giro no banco que é menor que o problema dela. Exatamente. Por isso que acontece isso. Entende? Aí ela arrumou uma dívida e continua com o problema. E continua. E eu já vi muito isso. Muito mesmo. Até porque a pessoa não consegue mensurar como é o problema dela, onde está, o que é o problema. Às vezes não é só gastos excessivos, às vezes não é só prolabore desproporcional. Tem toda uma engrenagem. Eu falo que uma empresa é uma engrenagem. Né? Se um deu problema, o outro vai ter problema também. Às vezes o problema está lá no comercial, você tem estoque, mas não está vendendo. Às vezes você tem capacidade de venda, mas não tem estoque, né? É tudo uma engrenagem. E parte do momento que você analisa números. Se você não tem dados, não tem o que você analisar, não tem como. Eu tenho uma cliente recente, ela nem é daqui de Goiânia. E eu, olhando o sistema dela, vendo as vendas, conferindo e tal, eu percebi que ela... E eu não dou consultoria comercial, eu não faço serviço comercial. Eu vi que ela não faz cadastro de clientes. Aí eu, fulana, eu vi que vocês não fazem cadastro de cliente. E loja de moda, roupa, precisa, gente. Né? Para você fazer ações comerciais, você precisa conhecer seu cliente. Se você olha lá... Vendi tantos mil, mas não sei para quem eu vendi, não tem como você analisar o perfil do seu cliente. Né? E eles são novos, eles abriram empresa agora, nunca tiveram nada. Eu só tenho vontade de ter uma loja de roupas e abrir uma loja de roupas. Não tem noção de nada, de gestão, nem nada. E eu tô lá para ajudar ela. Falei, olha, eu não faço nada na área comercial, mas eu tô aqui para te falar, se você não tiver cadastro dos seus clientes... um a um, para você saber o que ele usa, o tamanho que ele usa, a frequência de compra dele, né? Quanto ele gasta em média. Você não vai conseguir fazer nenhuma ação comercial com seus clientes antigos. E é muito mais barato vender para o cliente antigo do que conquistar um novo cliente. Aí começaram a fazer cadastro de cliente, mas trabalharam aí 3 meses sem nenhum cadastro de cliente. Então, eles começam um negócio muito cru. Né? Muito sem experiência nenhuma, sem estudar para isso. As pessoas acham que para ter um negócio não se precisa estudar, a gente precisa. Principalmente gestão, finanças e comportamento de consumidor. Você precisa conhecer o comportamento do seu consumidor. Né? Eu, no meu negócio, preciso conhecer o comportamento do meu consumidor. Né? Para eu poder, como eu vou vender para ele, que tipo de consumidor eu atendo, né? O que eu tenho que dizer para ele para convencer ele a comprar o meu serviço. Né? Então, eu acho que o empreendedor precisa estudar mais. É o que você falou. Ou a pessoa começa porque ela gosta... do produto. Eu gosto disso aqui, vou vender. Né? Ou ela começa no sentido assim, às vezes ela trabalhava com alguém e ela fala assim, nossa, eu vendo demais aqui, vou abrir um negócio desse pra mim. Exatamente, acontece muito. Ela não tem noção de gestão. De nada, entende? Ela só acha que é só vender. E aí ela abre o negócio e é onde ela começa a se deparar com a necessidade de mais informações, com a necessidade de saber mais, né? Exatamente. Sobre o negócio. É isso, assim, mas é igual você falou. Quando eu volto, assim, a falar sobre empresas, eu vejo o quanto que a gestão faz diferença. Faz muita diferença. E vou dar um exemplo aqui sobre... para gravar o podcast, todos os dias eu tenho que fazer maquiagem, arrumar meu cabelo. Fazer maquiagem, arrumar meu cabelo. E eu tinha um secador pequeno. Daí eu falei assim, gente, não tem lógica. Eu tô demorando 30 minutos pra fazer uma escova no meu cabelo.
todo dia 30 minutos no cabelo. Não, e a minha vida vai acabar desse jeito, eu só arrumando cabelo. Daí eu fui, pesquisei e tal, e comprei um secador muito mais potente. Que 15 minutos eu escovo todo o meu cabelo. Então, realmente, nas finanças das empresas, é um exemplo simples, mas ele é real, no sentido assim, ó... o quanto que eu posso fazer de gestão para otimizar os processos. Tudo. O que eu posso fazer de gestão para eu aumentar o meu faturamento sem ter que aumentar o meu custo fixo. Exato. Eu tenho capacidade de vender mais? Onde que mora essa capacidade? Então, é o empresário aprender a olhar para o negócio dele. Isso. Eu falo que cada coisinha que acontece no empreendimento, você tem que analisar. Por exemplo, uma loja de roupa. Cristi, eu preciso comprar um passador a vapor. Eu já tive 2 e eles queimaram. Por que esses 2 queimaram? Porque eu comprei barato, comprei ruim. Falo, é o tipo de coisa que você usa todos os dias. Você precisa de um bom desse, mas de um muito bom. Para ele durar mais. Não adianta você comprar uma coisa só porque ela é barata e ela vai ficar queimando e você recomprando. Então, cada coisa que acontece no negócio, ela precisa ser pensada de forma estratégica, né? Pensar no lucro, pensar no custo daquilo. Então, tem que ser pensado de forma estratégica. Não pode fazer tudo que você for fazer aleatoriamente. E eu fico pensando assim, igual, por exemplo, uma coisa que eu sempre pensava na gestão era assim, essa tarefa é uma tarefa que eu não preciso de alguém totalmente especializado para fazer. O que eu posso fazer para reduzir o custo dessa tarefa e ainda assim otimizar o tempo de quem me custa mais. Exato. Entende? É igual, por exemplo, essa questão das roupas, né? Eu chego em lojas assim, eu fico pensando, gente, é algo às vezes que você poderia criar uma forma de ser mais ágil, ser mais rápido, mas muitas vezes a vendedora, que não tá na vez, tá no estoque, passa na roupa. Aí você chega na empresária e fala assim pra ela assim, ó, você poderia estar respondendo o Instagram, ela, mas é porque eu não tenho mão de obra pra isso. Você poderia estar mandando mensagem no WhatsApp, eu não tenho mão de obra pra isso. Aí você fala assim, não, ela não tem mão de obra pra vender e tá usando uma mão de obra que é cara, na minha opinião. Que é específica pra vendas. Que é específica pra venda, pra passar a roupa. Exato. Aí eu falo assim, gente, por que a pessoa não consegue enxergar, sabe? Exato. Então, assim, eu sou apaixonada em consultoria, em mentoria por causa disso. Porque eu falo assim, gente, alguém já fez esse caminho. Isso. E eu posso simplesmente pagar pra pessoa me falar como que faz esse caminho. Exatamente. Entende? E às vezes o empresário, ele fica dando murro em ponta de faca, atrasando o crescimento, atrapalhando o desenvolvimento da empresa dele, justamente porque ele tá ali apegado com o que ele sabe. Exatamente. Quando a gente vai, por exemplo, fazer consultoria de processos, a gente analisa a função de cada um e o que ele faz no decorrer do dia. Primeira coisa, durante uma semana você vai escrever a hora, o que você fez. E aí você descobre o tempo ocioso do funcionário e quais foram realmente as atividades que ele fez. Às vezes, uma pessoa consegue fazer o trabalho de 2 e aquela outra pessoa pode ser remanejada para uma outra atividade. Ou uma atividade que você está pagando alguém para fazer pode ser incluída dentro das tarefas daquela pessoa. Se tiver processos bem definidos, vai sair direitinho, gente. Vai acontecer. O que você não pode é pegar uma mão de obra específica e colocar ela para fazer qualquer outra coisa e deixar ela deixando de fazer o que ela precisa fazer. E acontece muito. Vendedor que está cuidando de estoque, vendedor que está passando roupa, vendedor que está limpando o chão, quando ele poderia estar lá no WhatsApp vendendo, porque hoje em dia a maioria das vendas acontece de forma online. Dificilmente hoje, no mundo da moda, o consumidor vai até a loja experimentar roupa. A maioria das pessoas estão com a vida muito corridas e elas querem comprar ali pelo WhatsApp mesmo, manda entregar, né? Buscar a otimização de tempo delas também. Então, acontece muito isso mesmo. O empresário tem que ficar muito atento a esses detalhes. Né? É isso. Olha, primeiro agora nós vamos falar do nosso patrocinador, que é o Cappuccino Sec. Esse cappuccino fit
zero açúcar. É uma delícia. Gostou, Cris? Delicioso também. Delicioso. Muito bom mesmo. Nós vamos deixar aqui nos comentários o arroba deles, do Instagram, e também o lugar que você consegue comprar para você experimentar, né? Nós estamos numa era tão fit, né? Todo mundo cuidando da saúde. Isso mesmo. É uma delícia, eu já vou levar o meu. Tá muito bom mesmo. Eu já tô viciada já. Vou comer o estoque do patrocinador. Falando de gestão, já tô começando certo. Estamos caminhando pro final. Nós estamos na série Chaves que Abrem Portas. E agora libera uma chave para nós, para os empresários que nos ouviram até aqui. Algo assim que você tem de informação que, se as pessoas souberem, com certeza muda a vida delas, muda o negócio. Que bom. Olha, primeira coisa, confia muito no que Deus tem para você, né? Faça com muita paz no coração o que você tem para fazer. Tome decisões assertivas, buscando sempre a direção de Deus. E também, assim, separa as despesas pessoais das profissionais. Importantíssimo. Importantíssimo isso. Cuida bem do seu negócio, da gestão do seu negócio. Trabalhe em cima de números. E se precisar de ajuda, eu estou à disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço, Obrigada Beth, por ter aceito o convite. Foi ótimo. Foi mesmo, foi uma bênção. Voltei no tempo. Isso. E é isso, chegamos ao final de mais um episódio. Agora, você que acompanhou até aqui, curte, compartilha, comenta o que você achou. Compartilha com pessoas que talvez vai fazer sentido para essas pessoas ouvirem, empresários que estão começando a empreender agora. E é isso, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Obrigadão.